Olá, olá! Tudo bem, meus queridos alunos do sétimo ano do Colégio Futuro VIP? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, com saúde, né? Estudando, ativos. Não dá para parar, não é verdade, pessoal? Então, olha só, estou de volta, professora Michele Carvalho, e nós hoje vamos fazer a correção daquela lista, lembra? Os exercícios sobre concordância do verbo ser. Então, pega a sua listinha aí de exercícios ou o caderno, onde quer que você tenha feito, né? Se resolveu colocar a resposta na própria folha, se resolveu copiar o caderno, enfim, não tem problema. Pega seu material para a gente poder fazer essa correção juntos, tá certo? Então vamos lá? Deixa eu preparar o meu material aqui, começando a surgir. Então olha aí, temos aqui o nosso primeiro texto, né? Então vamos fazer a leitura. Vamos fazer a leitura do texto, porque a leitura é sempre muito importante. Ler com atenção, obedecendo a pontuação, quando tiver vírgula, pausa, tá certo? Então vamos lá. O texto diz assim, aliás, o título do texto, né? Um dia no aeroporto, tá? É um trecho, na verdade, né, gente? O texto ele deve ser muito maior, com certeza. E para a gente poder trabalhar o assunto com vocês, a gente pegou esse pedaço aí, esse trecho, tá certo? Então vamos fazer a leitura. Quando era criança, tinha loucura para visitar um aeroporto. A televisão ainda era uma novidade. E os aviões que tinha visto pela primeira vez foi nas telas de TV. Nessa época, ficava pensando assim: será que essas imagens são de verdade? Será que não é mentira, invencionice de alguém, um truque, sei lá? Um dia, sem mais nem menos, minha família resolveu fazer uma visita. Foi uma alegria só. Mal podia esperar para chegar e ver se tudo aquilo era verdade. Naquele tempo, a gente podia chegar perto da pista, pois havia uma espécie de posto de observação que ficava perto da pista. Quer saber? Foi bom descobrir que os aviões da tela eram de verdade. Muito legal, né, gente? Parece que esse texto foi escrito por alguém que está relembrando o quê? Olha aqui, quando era criança. Então, esse texto aí prova, né? Esse trechinho aqui, que era alguém que estava relembrando a sua infância, né? Muito bem. Então, vamos lá. Questão 1. Olha só. O que o exercício está pedindo para você fazer? Para você sublinhar as flexões do verbo ser, né? Então, cada passagem dessa aí, na letrinha A, B, C e D, tem orações que foram retiradas lá do texto. E você precisa, na sua folha aí, você vai sublinhar, circular, enfim. Você precisa identificar esses verbos flexionados, tá? Eu vou marcar também, e aí você confere se a marcação está correta, ok? Então vamos para a primeira oração. Quando era criança, tinha loucura para visitar um aeroporto. Você conseguiu identificar o verbo ser flexionado aí? Na letra A. Onde está o verbo ser na letra A? Muito bem, se você disse que era, né? Isso aí. Quando era, ou seja, pertence a que tempo, gente? Passado, né? É um pretérito, tá? Muito bem. Então, quando era criança, tinha loucura para visitar um aeroporto. Vamos para a letra B. Os aviões que tinha visto pela primeira vez foi nas telas de TV. E aí, onde está o verbo ser na letra B? Foi, muito bem, foi, né? Também se referindo o quê? A um tempo que já passou, tá? O verbo ser
ele é um verbo irregular. Nós vamos falar disso aí já já, né? Você vai perceber na sua conjugação, nas flexões que ele sofre, que ele é muito irregular. Por isso que talvez o aluno tenha essa dificuldade, mas é o verbo ser? Sim. Foi também o verbo ser? Sim. Nós vamos conjugá-los e você vai perceber isso aí, tá? Olha a letra C. Essas imagens são de verdade? Onde está o verbo ser aqui? São, né? E na letra D, será que não é mentira? Invencionice de alguém? Então, nós temos aqui duas flexões do verbo ser. Então, nós temos o será e nós temos o é, tá? Muitos alunos esquecem que o é acentuado, tá? Ele é a flexão do verbo ser. Você pensar na sua conjugação, você vai ter, ó, eu, primeira pessoa, né? Eu sou, tu és, ele é, né? Então, o é também, tá? É uma flexão do verbo ser. Vamos lá? Questão 2. Vamos para a questão 2. Olha só. Aqui ele pede para você relacionar os verbos sublinhados. Na verdade, esses que você sublinhou aí em cima, né? Só que o que eu fiz? Eu trouxe as orações aqui, ó. Tá vendo? Quando era criança, tá? Aí eu fui destacando de vermelho para a gente poder fazer essa parte aqui. Só que nós vamos identificar qual é o tempo, né? Presente. Tempo presente é o tempo atual. Em qual oração dessas aqui você encontra o verbo no tempo presente? Ó, era já passou, foi já passou. Agora essas imagens são de verdade, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. É algo atual, presente. Então nós temos no presente a letra C, tá vendo? E o futuro, gente? O futuro do presente. Ó, como eu falei, o era já passou, o foi já passou, o são é presente. Então nós temos aí o será, né? Vamos conjugar no futuro. Eu serei, tu serás, ele será. Então o será aí indica o futuro. Letra, deixa eu apertar aqui, letra D. Mas e o é? O é presente, né? Então eu não coloquei, mas você puxa uma setinha e coloca assim, letra C, presente, tá? E o pretérito perfeito, ó, tem diferença? Sim, tem diferença, tá? Pretérito perfeito é aquele passado em que, vamos pensar assim, aconteceu uma única vez ou em algum momento da vida da pessoa. E o pretérito imperfeito é uma ação contínua do passado, algo que acontecia sempre, lá no passado, né? Então essa menina aqui, ó, quando ela era criança, ela tinha loucura para visitar um aeroporto. Os aviões que tinham visto, que ela tinha visto pela primeira vez, foi nas telas de televisão, né? E aí? Então repara, a letra B, quando diz que, ó, ela viu pela primeira vez, ou seja, aconteceu no passado, assim que ela avistou, então foi um momento, foi um pretérito o quê? Perfeito, aconteceu, acabou, né? Agora o imperfeito, ou seja, enquanto ela era criança, e isso durou, né, um tempo, porque a fase da criança tem lá os seus anos, né? Então, nesse período de criança, ela tinha o quê? Loucura para visitar um aeroporto. Então, ali, esse era é o pretérito imperfeito, tá certo? Porque o pretérito imperfeito, ele indica essa ação contínua, tá? Que acontecia aí por mais tempo, né? Do que o pretérito perfeito. Quando eu digo, vou te dar um outro exemplo, para você tentar diferenciar isso aí, ó. Na minha juventude eu cantava no coral da igreja. Um exemplo que eu estou dando. Criei aqui a frase. Na minha juventude eu cantava no coral da igreja. Então olha só,
cantava, essa desinência, essa terminação final do verbo cantava, né, o ava, ele indica pra gente que era algo contínuo, que acontecia. Ah, então durante a juventude dela isso sempre aconteceu. Isso. Diferente de eu chegar agora e falar assim, ah, eu cantei no coral da igreja. Então, olha só, eu cantei da ideia de que em algum momento ela participou, entendeu? Em algum momento ela cantou no coral. Então tem essa diferença. O pretérito perfeito, ele termina, né? E o imperfeito, ele é contínuo naquele tempo passado, tá? Acho que deu pra você entender, né? Beleza, então vamos seguir aqui e continuar. Eu trouxe então, olha que legal, o verbo ser e sua conjugação nos tempos do modo indicativo. Olha aí, presente, essa coluna aqui, acompanha aqui, dá um tempinho aí na lista, a gente vai voltar à correção. Mas não adianta eu pular para um outro exercício sem você saber essa conjugação. E a minha dica é, escreva essa conjugação no seu caderno. Ah, professora, tudo isso? Sim, vai por mim, faça o que eu estou falando, vai te ajudar na hora de estudar a concordância do verbo ser. Olha só, o verbo ser é um verbo irregular, ele muda muito a sua estrutura, né? Então você tem aqui, ó, modo indicativo, você tem os tempos, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, nós vamos falar dele também, futuro do presente e o futuro do pretérito, ok? Então, como fica essa conjugação? Olha aqui o presente, essa primeira coluna. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, tá? Agora aqui, a segunda coluna. A segunda coluna é o pretérito, ó, perfeito. Então, olha só. Eu fui, né? Tu foste, ele foi. Tu foste, professora? Sim. Na segunda pessoa do singular, a desinência, essa terminação STE, né, o T aqui, ó, tá? Ela tanto acontece no singular como ela acontece aqui no plural, no vós, tá vendo? São heranças, né, gente, da língua de Portugal, ok? Então vamos lá. Eu fui, tu foste, ele foi. Espera um pouquinho que tá passando um carro enorme aqui falando na rua. Alto-falante. Vamos lá, passou. Ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram, tá? Repara que eles foram é com a terminação AM. Toda vez que você se referir ao passado, foram, fizeram, encontraram, é com AM, gente, no final, porque se refere ao tempo passado, já aconteceu. Então o som, ele até atenua, ele fecha, né? Essa nasalização. Diferente do futuro, que muita gente confunde, põe a OTIL no passado. E não é, só tem o OTIL no futuro, porque é algo que ainda vai acontecer. Então você, inclusive, dá força, né, na entonação, na maneira de falar, ó. Eles serão, eles farão, eles cantarão, eles brincarão. É algo que vai acontecer, por isso o OTIL, ele vem para dar essa força, né, essa entonação maior aí, tá? Então fique atento a isso, porque muitos alunos escrevem errado na redação, porque não param para identificar o tempo. Se é tempo passado, é AM. Eles foram, eles cantaram. Olha a entonação como até diminui, é fraca, né? Ok? Então fica ligadinho nisso. Vamos para o próximo pretérito, é o imperfeito. Lembra do imperfeito? É aquele que tinha uma ação continuada no passado. Então olha só. Eu era, né? Tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram, tá? Também terminação, ó, todo passado a terminação é com AM. Aí o aluno cisma que é tudo com AOTIL, não é, perceba o som, tá? Então vamos ver o pretérito agora mais que perfeito. Eu fora. Eu fora? Sim, eu fora. O som é esse mesmo, fraquinho, fechado, tá? Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis, eles foram. Pretérito mais que perfeito, nós vamos falar dele já já, tá?
3 tipos de passados, olha só. E aí isso só mostra o que, né? Como a nossa língua ela é dinâmica, existem várias formas, né? De você comunicar, de você falar, ok? No futuro, nós temos do futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente, algo que vai acontecer. Olha aqui, eu serei, tu serás, ele será, né? Nós seremos, vós sereis, eles serão, ok? E aqui no futuro do pretérito? Esse futuro do pretérito pode ser que aconteça, ele não dá muita certeza, mas olha só, é algo que assim, eu seria, tu serias, ele seria. Não, pensa nisso, quando alguém fala, ele seria, não dá ideia de que depende de alguma outra coisa que ele deveria ter feito para ser, né? Se ele tivesse, olha só, se ele tivesse estudado para... Vamos um exemplo aqui. Se ele tivesse estudado direito, ele seria um bom advogado, né? Então, nós seríamos, vós serias, eles seriam, tá? Muito bem. Então, o que você vai fazer? Esse é o verbo ser. Aqui estão as suas conjugações, os tempos aqui embaixo. Faça essa cópia, né? Mas estudando, conjugando no seu caderno, tá? E aí você pode fazer cada coluna de uma cor, você pode brincar aí, ilustrar, enfim, né? De forma que você realmente aprenda a conjugação. Isso vai te facilitar com certeza aí nas suas provas, nas suas atividades, ok? Vamos para a questão 3. Olha o trecho seguinte, ó. Eram de verdade. O verbo eram, ele tem como sujeito. Então vamos lá. Qual é o sujeito desse verbo eram de verdade? Aí você tem que voltar lá no texto, né, gente? O que o texto diz? Na parte que fala do eram de verdade. Olha só aqui embaixo, ó. Foi bom descobrir que os aviões da tela eram de verdade. E aí? Identificou o sujeito? Vamos lá, vou rapidinho lá. Os aviões da tela, né? Porque foi bom ela ter descoberto que os aviões da tela eram de verdade. Então, o que era de verdade? Os aviões da tela, sujeito, ok? Questão 4. Vamos seguindo então. Na seguinte passagem, mal podia esperar para chegar e ver se tudo aquilo era verdade. Repara só, esse verbo que está em negrito, sublinhado, ele introduz, ele inicia um adjunto adverbial, um predicativo do sujeito, um adjunto adnominal ou um aposto. O que você me diz? Mal podia esperar para chegar e ver se tudo aquilo era verdade. Tudo aquilo era verdade. Lembra que o verbo ser é um verbo de ligação. O que era verdade? Tudo aquilo. Logo, verdade, então, é um predicativo. Sim, predicativo do sujeito. Tá certo? Muito bem. Gente, não pode, né? Não dá para esquecer. Não dá para, tipo, estudar e deixar para lá, tá? As funções sintáticas, elas vão te acompanhar no seu estudo. Você precisa lembrar o que é sujeito, o que é predicativo, o que é um adjunto adnominal, o que é um adjunto adverbial. Ah, professora, mas já estudamos isso. Não. Isso não se esquece nem se deixa para lá. Enquanto estudante, você vai precisar rever esses assuntos, né? Você vai precisar classificar orações. Ano que vem, então, vocês estão indo para o 8º ano. Então, vocês vão começar a estudar as orações coordenadas, em seguida as orações subordinadas. Vocês precisam continuar estudando as funções sintáticas, sim, né? Bem como as classes gramaticais. Porque a função sintática é a função que aquela palavra pertencente a uma classe gramatical exerce, tá? Então, quando você lembra aqui, nesse caso de uma questão como essa, o verbo ser. Bom, eu sei que o verbo ser é um verbo de ligação.
Ele liga, né? Você vai pensando aí, ó. Eu me portando aqui como aluno. Ele liga predicativo ao sujeito, né? Tá. Então, poxa, aqui na frase, ó, vê se tudo aquilo era verdade, alguma coisa era verdade. Ah, então tudo aquilo era. Ele tá ligando verdade a tudo aquilo poderia ser verdade. Então, entendeu? Aí você liga tudo, associa, matou a charada, é predicativo do sujeito, tá? Então tem que ficar atento, gente. Não pode esquecer. Não pode esquecer o que são os pronomes. Aí não pode, não dá para esquecer. Adjunto adnominal. O que são os adjuntos adnominais? Ah, são aquelas classes gramaticais que acompanham um substantivo. Isso, e quais são elas? Ah, o que acompanha o substantivo pode ser o artigo, o pronome, um adjetivo, um numeral. Isso aí. Entendeu? Então você precisa estar sempre lembrando, trazendo, estudando, porque vai te facilitar e te ajudar na hora de uma classificação, de reconhecer esse verbo está do lado do quê. Os adjuntos adverbiais são as circunstâncias, né, que estão relacionadas ao verbo, indicando ali tempo, modo, lugar, afirmação, negação. Entendeu, gente? Então, assim, a gente sempre vai estar voltando, relembrando, tá? Porque não pode esquecer. É uma matéria que você vai ver até o 9º ano, aí chega lá no ensino médio, outro conteúdo, mas você também vai rever isso aí, tá bom? Tá? Então é algo que não para. Continue estudando. Então vamos lá, vamos continuar a nossa correção aqui. Na questão 5 agora, olha só. Você vai reescrever a oração. Foi uma alegria só. Só que agora você vai flexionar o verbo ser no pretérito mais que perfeito, né? Como é que vai ficar? Foi uma alegria só. Vai ficar dessa forma, ó. Fora uma alegria só, tá? Então presta atenção aqui. O pretérito mais que perfeito, ele é usado para indicar uma ação, veja bem, que ocorreu antes de outra ação passada. Então pensa assim, são duas ações que ocorrem no passado, só que a que vem anterior é o pretérito mais perfeito. Então ela é uma ação que ocorre antes de uma outra que também aconteceu no passado, tá? Então olha só, quando ele diz assim, for uma alegria só, fora, né? Porque alguma coisa no passado aconteceu que deixou todo mundo alegre, como por exemplo aí no texto, a visita delas lá no aeroporto e tal. E aí o fora vem justamente para indicar que essa alegria aconteceu, tá? Tem que pensar, é dessa forma mesmo. Vamos lá. Pode indicar também um acontecimento situado de forma incerta. Alguma coisa que não traz aí muita certeza. Esse tempo verbal, gente, ele tem muita, assim, utilização dentro de uma linguagem mais poética, entendeu? Ele geralmente vem com exclamações, sabe? Então, assim, a utilização dele, você não vai ler muita coisa, pelo menos agora, né? Você não vai ver muito no seu dia a dia. Mas é importante você saber que existe esse tempo, entendeu? Vamos ver se eu botei aqui, ó. Coloquei alguns exemplos com verbos no pretérito mais perfeito. Preste atenção nessas orações, olha aqui. Quando notei, a água já transbordara da banheira. Então vamos pensar, quais são as ações aí? Notar e transbordar. O que aconteceu? Eu notei, mas quando eu notei, alguma coisa já tinha acontecido antes, ou seja, qual foi a primeira ação? A água transbordou. Entendeu? Então, a forma de, eu notei que a água já transbordara. Então, ou seja, a água transbordou antes de eu ter notado. Por isso que esse verbo fica no pretérito mais que perfeito, tá? Outra oração. Com um olhar triste, explicou a todos porque regressara a casa. Então, vamos lá. Eu tenho aí alguém que está explicando alguma coisa que aconteceu antes. Ele voltou, ele chegou, agora ele explica, né? Por que ele voltou, tá? Terceira frase. Apenas de noite é que foi admitir que esperava
Na verdade, deixa eu ler direito. Apenas de noite admitiu que esperara por ele ansiosamente durante todo o dia. Então, quais são as ações aí? Admitiu e esperara. Mas olha só, isso só aconteceu, primeiro ele estava esperando e nada, né? E só à noite ele admitiu que estava esperando. Então, reparou? É sempre isso. O pretérito mais perfeito é sempre uma ação anterior à outra. Tá, gente? Então, fica ligadinho nisso aí. Vamos para a próxima questão? Nossa atmosfera, o título é Por que o ar é invisível? Já pensou nisso? Por que o ar é invisível? A nossa atmosfera ela é formada por gases incolores, não tem cor, certo? E como nós sabemos, são invisíveis também. Para enxergarmos um gás, é necessário que ele tenha alguma coloração. E isso só é possível quando seus elementos químicos absorvem luz. Uma vez que, assim como o arco-íris, cada um dos seus raios compõe uma luz de cor diferente. O fato é que quando os átomos de um gás qualquer é atingido por luz, eles retêm alguns dos raios. Se as partículas fizerem a absorção de um raio amarelo, por exemplo, a cor do vapor será resultado da mistura de cores restantes dos raios, nesse caso roxo. Acontece que nem todos os raios são visíveis, inclusive aquele que o ar absorve. O nitrogênio e o oxigênio estão, 99% da atmosfera são desses gases. Só retém os raios ultravioletas invisíveis, assim como as cores atravessam o ar, ele é transparente. Tá? E o texto continua e traz aí, faz a gente pensar, um pouquinho, muito bom essa questão de saber, que existe gases e o ar, mas ele é incolor. Vamos lá. Aponte a parte do texto transcrita com erro de concordância verbal. Então agora tem ali no texto erro de concordância verbal e é você que vai dizer. Que parte é essa? Então vamos lá para a letra A. Quando os átomos de um gás qualquer é atingido por luz. B. Se as partículas fizerem a absorção de um raio amarelo. C. A cor do vapor será resultado da mistura de cores restantes dos raios. E D. Assim como as cores atravessam o ar, ele é transparente. Então nós temos aí a errada letra A. Quando os átomos de um gás qualquer é atingido, não, os átomos são atingidos, né, gente? Então tem erro aqui, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 6, será que eu botei número 6 e 7? Eu botei número aqui errado, tá? Ixi, acabei marcando. Vamos lá. Assinale a opção em que há concordância inadequada, ou seja, não acontece a concordância. E aí, a gente mostrou aqui letra D, de casa à escola. Lembra da distância? Os 3 quilômetros, São 3 quilômetros e não é, tá? Então, essa é a que está incorreta aí, ok? Na questão 10, tua vida é essas ilusões ou são essas ilusões? Tua vida são essas ilusões, Concordando aqui com o predicativo, tá? Nessa classe, o chefe é eu ou sou eu? E aí? Sou eu, Eu sou o chefe da classe, tá? Essas vaidades é o seu segredo ou são o seu segredo? São o seu segredo concordando com essas vaidades, ok? Na letra D, você são suas decisões ou você é suas decisões? Você é, concordando com o pronome, com a pessoa, Muito bem. E na letra E, seu orgulho eram os velhinhos ou seu orgulho eram os velhinhos? Concordando então com os velhinhos, eram os velhinhos, ok? Gente, olha só, vamos lá. Não confundir, tá? Conjugação dos verbos ser e ir no pretérito perfeito. Por que eu quis trazer aqui esses dois verbos? Porque os verbos irregulares, eles podem ser que causem aí alguma confusão. Por exemplo, fui. Fui pode ser do verbo ser? Sim, eu fui. Algum dia eu fui mais esperta do que hoje. Um exemplo, Algum dia eu fui
quando você diz, um dia eu fui a Londres, então aí já é o verbo ir, não é o verbo ser, entendeu? Tá? Ó, você foi, indicando o verbo ser, né? Você foi esperto, ou você foi a Londres, a São Paulo, a Paris, enfim, tá? Indicando o ir. Ele ou ela foi esperta, indicando o verbo ser. Ele ou ela foi a Paris, tá? Indicando o verbo ir. Percebeu a diferença? Olha aqui o nós. Nós fomos, indicando o verbo ser, nós fomos inteligentes, né? E indicando o verbo ir, nós fomos a Paris, entendeu? Então existe essa diferença, e aí como eu percebo isso, professora? No contexto, gente, no contexto. Você vai precisar ler a oração, perceber aquela situação, para você identificar se essa flexão se refere ao verbo ser ou ao verbo ir, tá certo? Aí eu coloquei alguns exemplos, ó, do verbo ser no pretérito perfeito. Olha só. O livro foi interessante, tá vendo? O argumento do professor foi muito bom. Eu nunca fui assaltado. Então você está usando aqui, ó, o verbo ser no pretérito perfeito, nesse passado. Nós fomos bons amigos na escola, tá? Ok? Então ele não indica aqui a ação de ir, não. Ele é realmente o verbo ser no pretérito, ok? Tá? Agora olha só o verbo ir no pretérito. Eles foram para a Europa, tá indicando a saída, a locomoção deles de um lugar a outro, né? Ele foi para a Dinamarca de férias. Elas já foram a São Paulo 3 vezes. Ok, gente? Então é isso. Eu achei interessante trazer essa explicação, porque eu sei que talvez aí, às vezes, na hora da prova, o aluno, né, possa se confundir, tá? Então dá uma estudadinha nos verbos. Não deixa de fazer essas anotações no seu caderno, tá certo? Vai te ajudar muito, eu tenho certeza, tá, gente? Então é isso. Coloque em dia sua matéria, estuda, não perca aí a vontade de aprender, né? Ânimo, tá? O ano, né, querendo ou não, a gente está caminhando aí para a finalização do nosso ano letivo. Nos tornamos professores e alunos virtuais, né? Mas o bom saber é que tem dado certo, tá? Você não tem deixado de estudar, tá certo? Então a gente se vê na próxima videoaula. Fica bem, tá bom? Tchau, tchau!